Deixa eu só liberar o teu. Vou jogar aí no teu link aí, tá? Conseguiu abrir no seu, Fernando? Encaminhei aí para o teu, mas está dando um problema para reproduzir. Mas está enviando aí. Conseguiu jogar para o seu? Ele está público, tá? Acho que consegui compartilhar contigo aí. Deixa eu ver de novo aqui. Compartilhei no teu aí. Beleza? Bom, vamos iniciar então mais uma live aí, a live do Marião, amigos do Marião. Eu, Mário Augusto Carvalho, presente mais uma noite aí com vocês. Hoje recebendo aqui na nossa live o jornalista, microempresário na cidade de Mongaguá, ele que já foi candidato a prefeito também no município de Mongaguá e agora é pré-candidato a vereador pelo partido Podemos, Fernando Felizzi. De antemão já agradeço aí o aceite do convite da live, o Fernando, que logo que eu mandei a ideia para ele, foi um cara que prontamente aceitou, prontamente se dispôs aí a conversar com a gente, conversar com o seu público, para que também façam perguntas aí pela live, participe, e o Fernando vai expor um pouco das suas ideias, a gente vai bater um papo legal aqui. Fernando, seja bem-vindo aí, boa noite, amigão. Eu que agradeço o convite, muito bom aí falar com você, com o pessoal que está assistindo a gente. Fazer hoje.
Beleza. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre foi muito ativo na sua rede social, né? Sempre muito ativo, sempre muito presente. As suas publicações elas sempre levam seus eleitores a uma reflexão, né? Eu posso falar isso porque eu sou um leitor das suas publicações. O espírito de mudança, ele sempre se fez presente nas publicações suas, né? O perfil continua o mesmo, Fernando? Sim, com certeza. Esse espírito de mudança ele vem de longa data, né? Eu costumo falar, eu fui oposição a todo mundo em Mongaguá, quando o Paulinho era prefeito, o Arthur, o Márcio, enfim, todas essas figuras políticas. E o desejo de mudança permanece enquanto eu ainda não enxergar aí uma administração que trate a cidade como merece, né? Trate a cidade com que tem um mínimo de um projeto de cidade, né? Não que acaba fazendo as coisas com a barriga, né? Certo. Hoje, inclusive, eu vi uma publicação sua, né, que dava conta aí que o Tribunal de Contas, ele deu como irregular um concurso, né, realizado em 2016, é isso? Deu como irregular, né? Como que você vê essa situação aí, Fernando? É um concurso para diversos cargos, né? Isso daí é uma prática muito comum, do ex-prefeito do atual, né? Então, de último ano de mandato, ele fazendo não é a primeira vez que isso aconteceu, já aconteceu em anos eleitorais, essa coisa que o Tribunal de Contas de regular, né? Pessoas que O Fernando, seu som tá meio baixo aqui pra gente. Eu não sei se isso é só o meu, que eu não tô conseguindo. O pessoal que estiver assistindo aí, o som seu tá meio baixo. por o Tá muito microfone. baixo para nós aqui, Você consegue colocar um fone aí. Enquanto isso, já vou mandando um abraço aqui pro Kiko, meu parceiro das antigas, lá de Praia Grande. Melhorou? Opa, 100%. A Raquel Bueno Legal. assistindo a gente. A Ândala, lá do SAMU, de São Vicente. Ândala, forte abraço. A Malu Alves, da Praia Grande. O pessoal tudo ligadinho aí na gente. Melhorou 100%. Legal. Como que você tem encarado Ótimo, a pandemia aí no município de Mongaguá? E em toda a região metropolitana nossa. Como que você tem encarado isso aí? Com muita dificuldade. Acho que todo mundo está encarando isso com dificuldade, né? Eu tenho uma opinião muito bem formada. Eu acredito na ciência, acima de qualquer circunstância nesse momento. Acho a questão da quarentena muito importante. Acho que se a gente tivesse feito essa quarentena de forma correta, logo no início até esse momento, hoje nós poderíamos estar falando aí numa possibilidade de começar a abertura de algumas situações, como a Europa vem fazendo. Infelizmente a gente não chegou nesse ponto porque houve um relaxamento. Estou apreensivo, como todo mundo, nessa questão aí da busca pela cura. Acho que não é uma coisa simples e tão cedo, carecem de testes, porque quando você trabalha com a questão da saúde, você tem que ter o máximo de informação e o máximo de responsabilidade. Mas, infelizmente, aqui na Baixada eu vejo que a gente está ainda com certas dificuldades de implementar um planejamento em conjunto. Por exemplo, Mongaguá foi muito ineficaz a administração na questão do combate ao Covid. Eles se limitam em aferir a temperatura em pessoas que estão na rua, mas não se prepararam no sentido de ter mais leitos, no sentido de incentivar uma prática maior da quarentena. A saúde, a gente não conseguiu nem reabrir o nosso pronto-socorro, que permanece em reforma. Então a gente está muito atrasado, né, inclusive em relação aos municípios, aos restos, né, dos outros municípios da Baixada Santista. Tanto é que nós dependemos aí de UTI, ou de Praia Grande, ou de Itanhaém, né? Em circunstâncias normais, nós já temos um grande problema para arrumar vagas de UTIs, né, nessas cidades. Imagine agora com essa questão do Covid. Eu vi uma publicação pelo site da prefeitura, uma publicação de anteontem. Acho que você também viu, que você é sempre muito bem antenado em tudo que acontece aí no município de Mongaguá.
foram realizados 114 testes. Desses testes, 30 casos foram confirmados, quer dizer, foram positivos. Pelos meus cálculos, uma regrinha simples de 3, eu cheguei à conclusão que 26,3% testaram positivo. Esse número é muito alto, né, Fernando? Sim, isso levando em conta que a gente só testou 0,2% da nossa população total de Mongaguá. Então, assim, nós temos pouquíssimos testes. Segundo um estudo que foi feito pelas universidades aqui da Baixada Santista, para cada caso confirmado, nós temos 13 outros casos que de Covid que não estão confirmados, mas que há porque a pessoa ou não tem sintomas, ou os sintomas ainda vão se desenvolver. Então, isso significa que nós temos aí mais de 300 pessoas possivelmente infectadas na cidade. Isso tendo em vista esses poucos testes que foram feitos na cidade, né? 0,2. A partir do momento que você faz mais testes e descobre mais pessoas, obviamente você vai aumentar esse número de infectados. Certo. Já que a gente está falando de pandemia, a pandemia nos leva a refletir sobre saúde pública, né? Como que você enxerga a saúde pública hoje no município de Mongaguá? Ela é uma saúde pública que ela é levada 100% à população ou é muito deficitária ainda nesse ponto aí, Fernando? Olha, nós conseguimos regredir a ponto da saúde de 30 anos atrás ser melhor que a de hoje. Eu dei um exemplo numa publicação que eu fiz. Eu sou nascido em Mongaguá, e eu tive esse privilégio de nascer em Mongaguá porque quando eu nasci há 33 anos atrás, existia uma maternidade na cidade. Hoje ela não existe mais, essa maternidade está fechada. Pequenas cirurgias poderiam ser feitas em Mongaguá, hoje não pode ser feito mais porque o centro cirúrgico também está fechado. Eu tenho bronquite e sempre ia fazer minha inalação no pronto-socorro central do Veracruz. Hoje eu não posso mais porque esse pronto-socorro está fechado há mais de um ano. Então, nós hoje temos, a saúde em Mongaguá hoje se limita à UPA, em casos de emergência, né, de pronto atendimento, e tem os postos de saúde que ainda assim tem muita dificuldade de funcionamento. A gente tem déficit de profissionais, nós temos um problema grave na questão da farmácia municipal, era para ser levado para os postos de saúde, até agora não foram. Tem a questão dos agendamentos de exame, que aqui é muito difícil, tem exames para meses, até anos. Então, nós regredimos muito nessa questão da saúde pública, enquanto isso a nossa população mais que dobrou. Então, assim, o próximo prefeito que pegar essa cidade, ele vai ter que ter aí uma grande prioridade na questão da saúde, porque são vários ralos que a saúde tem que acaba sendo sucateada. O meu amigo Kiko, Francisco, ele está dizendo assim, no ponto de vista dele, né, que o EPI ele já ajuda 70%, e se cada um se cuidar e fechar as portas dos comércios, não seria uma boa opção, né? Você entende o fechamento do comércio como viável ou inviável na atual situação? Então, Mário, assim, a gente tem que entender qual é a melhor forma de combater o vírus. Obviamente, a realidade que a gente vive hoje não é mais a realidade que a gente vivia antes da pandemia. Não é mais o mesmo mundo, né? Não é mais o mesmo contexto, não é mais a mesma sociedade. A gente tem que se adaptar a essas mudanças. Obviamente, comércio fechado não é bom para a geração de empregos, não é bom para os trabalhadores que necessitam trabalhar, mas a gente tem que tentar aí fazer o máximo de esforço possível para quem puder ficar em casa, ficar. Por quê? Porque hoje não há cura, hoje não há tratamento, hoje não há vacina. Então, qual é o tratamento mais eficiente que todas as pesquisas estão apontando? É o isolamento. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer? É conseguir o máximo de isolamento durante 1 ou 2 meses para a gente conseguir colocar aí a situação sob controle e aí começar a discutir a reabertura. Óbvio, a situação, ninguém quer ficar em casa, ninguém quer passar necessidade, mas cabe ao governo garantir que numa situação como essa, as pessoas tenham pelo menos o básico para sobreviver. A gente pega o exemplo da Alemanha, né? A Alemanha, o governo está pagando 80% do salário dos trabalhadores, fora um auxílio emergencial para quem não está trabalhando. Então, eles estão, assim como outros países da Europa, estão fazendo o mesmo movimento. Então, sim, eles estão se preparando
para que a população tenha condições de sobreviver. Então, e aqui a gente tem que fazer a mesma situação, assim, primeiro a gente cuida da vida das pessoas, né? Primeiro a gente cuida do bem-estar delas, e aí a gente começa a pensar nessa questão da reabertura da economia com mais segurança. Em relação à saúde pública, que a gente abordou agora há pouco, você publicou esses dias, esses tempinhos atrás aí, até sobre valores, né? Foi valores em torno de 6 milhões de reais, é isso mesmo? 6 milhões de reais foram disponibilizados a uma organização social para que administrasse o pronto-socorro central, né? O pronto-socorro do Vera Cruz. Como que você tem valores aí de 6 milhões de reais aí, Fernando? Então, além do pronto-socorro, também a UPA, né? Eles vão atender aí aos equipamentos de pronto atendimento. Eu, sinceramente, não gostei. O prefeito vinha negociando com essa empresa e ele achou a oportunidade dentro da pandemia. Então, ele usou essa questão do coronavírus para fazer algo que ele já queria há algum tempo atrás. E por que foi ruim? Porque essa discussão sobre a OAS não passou pelo Poder Legislativo, né, que é o fiscalizador. Não houve um debate também com a população para saber se a população é de acordo com isso ou não. Foi feito tudo de forma muito obscura. E a empresa Alfa, né, que é a empresa que ganhou essa concessão sem licitação, por decreto, porque quando você decreta calamidade, você tem aí algumas ferramentas a mais do que numa situação normal. Ela é uma empresa que, onde ela trabalha, você ouve muito mal sobre ela, né? Ela não tem ela não presta um serviço de qualidade. É uma empresa que tem inúmeros processos. É uma empresa que se você tentar procurar a sede dela, você não acha. Então, assim, e é uma empresa que simplesmente caiu de paraquedas sem qualquer discussão. Então, assim, antes de qualquer medida, a gente tem que envolver aí um diálogo entre a população, entre os profissionais da saúde, entre o Poder Legislativo, para poder ter mais clareza e mais certeza no que fazer. Mas ele fez na canetada, dando 6 milhões aí por um contrato de 6 meses apenas, né? Então, são 6 meses que a gente vai dar 6 milhões para uma empresa cuidar da saúde pública, que seria um dever da prefeitura. Certo. Você acha que essa terceirização não poderia, de repente, dar uma melhorada aí no atendimento? Já que a gente vê tantas vezes aí em rede social o pessoal reclamando de atendimento, sabemos que é muito complicado, de repente, até para o profissional de saúde, ele é sobrecarregado, né? E com essa pandemia, com essa quantidade, até eu vejo muitas vezes o governo falando que faltam leitos de UTI, mas leitos de UTI sempre faltaram, em minha opinião. Sempre faltaram leitos de UTI, leitos de enfermaria, leitos de setor cirúrgico, sempre faltaram. E acaba sobrecarregando os profissionais de saúde, que muitas vezes acabam até tendo que se afastar, né? E não tem aquela pessoa que possa substituí-lo. Você acha que essa terceirização também não estaria voltada para isso? Você é contra ou a favor da terceirização? Olha, desde que seja uma OS responsável, que presta um bom serviço, e que as coisas sejam feitas com clareza, com transparência, eu não sou contra. O problema é a forma que ela veio e o problema também é o histórico que essa empresa tem de serviços prestados. Se for em Cubatão, por exemplo, e pesquisar o serviço que a Alfa presta na cidade, no município, é um serviço ruim, tão ruim que teve problemas lá, a prefeita teve problemas, quase que passou por um processo de cassação por conta da contratação dessa empresa. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande na questão da transparência. Até que ponto a Alfa vai resolver os problemas da saúde no município? Que são vários e carece de uma gestão eficiente. Agora, se a gente não tem competência para administrar a saúde pública, então que se faça algo de uma maneira transparente, envolvendo os profissionais. Os próprios profissionais da saúde estão sem saber o que fazer, porque muitos deles acham que vão perder o emprego, por exemplo, que a Alfa está abrindo aí um processo de contratação e os funcionários não sabem se vão permanecer. Então, assim, faltou muito diálogo. Você vê aí vários profissionais me perguntando aí todos os dias se eles vão continuar, se não vão. Infelizmente, depende do prefeito responder essa pergunta. Na verdade, o profissional de saúde está sempre na linha de frente, né? Linha de frente da pandemia, linha de frente aí, de repente, numa situação de terceirização.
e fica de uma forma aí que muitas vezes ele não sabe se ele vai ter o ganha-pão amanhã, né? Mas muito mal valorizados, né? Esperamos que tudo isso com os profissionais da saúde. Eu sou profissional da saúde e eu sei o que a gente passa diariamente aí, constantemente, né? Para você ter uma ideia, em Mongaguá, houve um desconto no salário dos profissionais da saúde exatamente num momento como esse. Não só um desconto. O prefeito aprovou na Câmara o banco de horas, né? Que ao invés de ele pagar a hora extra para o funcionário da saúde, agora não. O funcionário vai ter um banco de horas que ele vai acumulando e aí ele tira uma folga em determinado dia que ele teria direito. Então, assim, está tirando um dinheiro, um salário, né, que é direito do profissional da saúde, e está transformando em um outro benefício que, na verdade, não é um benefício. Muitas vezes eu até digo isso até no meu próprio serviço, digo isso aos meus amigos, o profissional de saúde, ele não precisa simplesmente de uma boa intenção de aplaudirem ele numa rede nacional, né? Ele precisa do respeito diário, né? Respeito diário, constante, o diálogo. O profissional da saúde, ele precisa ser valorizado. Você, Fernando, se você fosse hoje vereador, você teria algum projeto para apresentar, Fernando, que valorizasse não só o profissional da saúde, mas como funcionário público em geral? Sim, sem dúvida. Assim, nós não podemos, enquanto vereador, não podemos mexer na questão salarial, porque isso cabe ao Poder Executivo. Mas eu acho que a gente pode encampar uma luta salarial, a gente pode encampar a luta pela database, que é a correção do salário pela inflação, que não existe em Mongaguá. Mongaguá fica muito tempo sem dar aumento para o servidor público e tem os piores salários da região. Nós podemos lutar na questão da perseguição política, né, que muitos funcionários públicos sofrem assédio em cidades pequenas, como a de Mongaguá, por questões políticas. Tem uma série de coisas. Na questão da educação, eu acho que a forma que escolhem os diretores de escola como cargos de confiança, eu acho equivocado. Eu acho que os próprios profissionais das unidades de ensino devem escolher os diretores. Então, são uma série de situações aí que a gente pode fazer uma luta, encampar. A questão do plano de carreira também é uma situação que a gente precisa implementar com melhor clareza em Mongaguá. São uma série de questões que a gente pode lutar aí na Câmara, pautando requerimento, pautando uma luta, dialogando com o servidor, trazendo o servidor também para apresentar propostas, apresentar as demandas que eles querem. Eu faria com certeza um mandato de muito diálogo com o servidor público para a gente conseguir conciliar as demandas e levar para o Poder Legislativo. Certo, acima de tudo, ser ouvinte do funcionário público, né? Sim, com certeza. Não adianta eu querer fazer da minha cabeça. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, presente, o Marquinhos Cearense, lá de Bertioga. Grande Marquinho, hein? Chamar o Marquinho para tocar um forró aqui lá do Litoral Norte, hein? Marquinhos é forrozeiro de primeira, hein? Conheço, hein? A minha filha, Rafaele, lá em Santos, no BNH, mandando um beijo. Filha, um beijão, pai te ama, tá? Aqui no meu também tem. Fernando. Eu tô tentando. Deixa eu tirar o som aqui. Tem um pessoal acompanhando aqui no meu também. Tem, manda, pode dar um abraço aí, pode mandar um abraço para eles aqui. Não tá aparecendo no meu, pode mandar. Não, você tá. Os que estão aparecendo no seu estão aparecendo no meu também. Ah, beleza. Estão perguntando sobre o posicionamento seu, né, no lockdown. O que você acha? Do lockdown? Bom, é uma situação muito traumática, né? A questão do lockdown. Foi feito na Itália, por exemplo, e as pessoas só podiam sair com autorização, né? E para fazer serviços essenciais como ir ao mercado ou em alguma unidade de saúde. Eu não sei se ainda é o momento para o lockdown no Brasil. Eu acho que uma coisa que a gente está tendo problema no país é que, assim, o governo federal ele não tem pesquisado como a doença está se desenvolvendo no Brasil e como a doença está, e como a gente está lidando em cada estado, porque a gente tem um país muito grande, cada estado lida com uma situação, a gente não tem um planejamento de combate em conjunto. O governo federal acho que peca muito nisso e relega aos governos estaduais esse combate.
Algumas cidades aí, né, como a gente viu no Maranhão, já estão começando o lockdown, porque chegaram a níveis aí insuportáveis nessa questão da doença. Certo. São Paulo está flertando com o lockdown, né? A qualquer momento a gente pode ter um lockdown. O prefeito de São Paulo falou que a última cartada aí do combate ao vírus é essa antecipação dos feriados, para ver se as pessoas ficam em casa. Se não ficarem, fatalmente a gente vai entrar nessa questão do lockdown por lá. A gente precisa avaliar, assim, não dá para a gente fazer as coisas sem ter informação, sem pesquisar. Essa questão do rodízio, por exemplo, foi um exemplo bom, porque assim, foi feito meio que em cima, sem uma grande pesquisa, né, para saber, e não deu muito certo, e tanto que eles tiveram que reavaliar essa situação. Num momento como esse, numa pandemia, você não pode errar, você não pode dar um passo em falso. Então a gente tem que ter muita calma e avaliar se o lockdown é necessário. Nesse momento, eu não sei afirmar. Inclusive, parece que antecipou uns feriados lá para a cidade de São Paulo, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a live, né? Que a gente leu, a gente recebeu essa mensagem, você recebeu aí com certeza no teu WhatsApp, eu recebi no meu, de um posicionamento aqui da comarca de Itanhaém, né? Entrando com uma ação judicial aí contra a descida, fazer bloqueios nas rodovias, para que não tivesse acesso aí o pessoal vindo de São Paulo. Mas a gente falou que provavelmente deve entrar com uma liminar e quebrar isso aí, né? Porque já foi feito uma vez e não houve êxito, né, Fernando? Sim. Logo no começo da quarentena, né, foi feito uma liminar, foi concedida uma liminar com bloqueio das entradas, né, da rodovia. E acho que no mesmo dia, praticamente, foi derrubada essa liminar. Novamente foi feita, é um outro panorama, é um outro cenário, talvez aí possa persistir mais essa questão do bloqueio, mas eu acho que o governo do estado pode fazer isso com a questão do fechamento do pedágio, né? Eu acho que é um passo importante para também a gente não judicializar a ponto de ficar na dúvida se isso vai acontecer, se não vai. Fecha de vez e aí a gente passa esse feriado aí, cada um na sua casa, porque não é um feriado atípico, é um feriado que você vai ter que descansar em casa, não vai poder passear na rua. É um feriado para realmente ficar em casa, né? Tanto que a gente vive feriado, né? Os feriados estão aí. Agora é o momento de ficar em casa, né? Lembrando aí que a gente está recebendo aí na live hoje, a live dos amigos do Maranhão, Fernando Feliz, jornalista, microempresário, que já foi candidato a prefeito aqui em Mongaguá, atualmente é pré-candidato aí ao cargo de vereador, né? O Fernando está pleiteando uma cadeira lá na Câmara dos Vereadores do município de Mongaguá. O Fernando que é sempre muito participativo aí nas redes sociais, um cara que está sempre aberto ao debate, um cara de extrema cultura, conhecedor de política, e assim que é gostoso de bater um papo, um cara que conhece, cara que manja de política. Eu já conheço o Fernando há algum tempo, a gente nunca teve a oportunidade de conversar muito tempo pessoalmente, mas já conversamos, talvez você não lembre, mas em outros tempos aí, bem para trás. Fernando, algumas prefeituras estão realizando mudanças, né, na previdência aí dos funcionários do servidor, de ter uma arrecadação maior, né? Você é a favor, você é contra a realização de uma reforma no município de Mongaguá? Se você hoje fosse vereador, como que você enxergaria esse tipo de mudança aí de previdenciária, Fernando? Então, Mongaguá ele não tem um plano de previdência municipal, né? Então nós ficamos aí na questão do plano de previdência social, que é do seletista, né? Que é do governo federal. A reforma que foi feita pelo governo federal, que aí influencia na questão do servidor de Mongaguá, eu acho que foi uma reforma muito traumática para o trabalhador, né? Óbvio, assim, a gente tem que, de tempos em tempos, fazer uma reforma da Previdência para adequar a realidade da nossa sociedade com o que a Previdência oferece. Mas a gente não pode também retirar direitos, sucatear a Previdência para privilegiar planos de previdência privado, que eu acho que foi isso que aconteceu. Uma série de
de medidas aí que vão lá na frente prejudicar muito o trabalhador, inclusive vai empobrecer, né, a sociedade. Nós temos uma Previdência Federal que foi aprovada no modelo de previdência chileno, e o modelo de previdência chileno coloca 70% dos aposentados abaixo do salário mínimo. É o país em que mais aposentados cometem suicídio, porque eles não têm como se sustentar com a aposentadoria que ganham. Então, assim, essa é a base da nossa previdência. Então, no futuro, a gente vai ter grande dificuldade por uma questão simples. Você vai trabalhar mais tempo, só que você vai receber menos do que você receberia hoje, porque você vai juntar 100% dos salários que você ganhou na vida e fazer a conta para receber salário. Antigamente era os 80%. Então, obviamente, quando você começa, né, a trabalhar, você ganha um salário menor, muitas vezes você até não é registrado, mas ganha perto do salário mínimo. Então, automaticamente você vai receber menos dinheiro. Aí tem pessoas que sequer vão aguentar, que vão pegar menos de um salário mínimo. Verdade. O Francisco ainda pergunta assim, voltando lá na pandemia, se você acha que os trabalhos que são julgados essenciais atualmente, o pai de família que defende o pão de cada dia não é essencial? Sim, é essencial. Ele defende... você corre atrás do pão para alimentar e ter vida, né? Mas se você morrer, você não tem como correr atrás de nada. Então, nós temos, como eu disse, o governo tem que garantir que não falte comida na mesa das pessoas, porque é um momento atípico e a gente vai depender desse assistencialismo do governo, como o povo alemão está dependendo, como o povo do Reino Unido está dependendo, como o povo dos Estados Unidos tá dependendo. Cabe ao governo dar toda a assistência. Afinal, a gente paga impostos para essas pessoas, para esse governo, né? A gente paga impostos caros, a gente recolhe em impostos o equivalente ao que a Suécia arrecada, e veja como é o padrão de vida da população da Suécia e o padrão de vida da população brasileira. Ela é bem distante da realidade. Então, nós temos que, como eu falei, é uma realidade completamente diferente, nós temos que nos adaptarmos a ela. É importante que o governo dê esse sustento básico às pessoas, e é importante que as pessoas tenham saúde, porque quanto mais a gente prolonga essa questão do vírus, mais a gente vai prolongar a crise econômica. Isso é um fato. Qual é o investidor que vai investir num país onde tem uma doença mortal que está matando boa parte da população? É muito difícil isso acontecer. Então, naturalmente, quanto mais tempo essa doença ficar, mais desemprego nós vamos ter, menos postos de trabalho nós vamos ter, e tem o risco aí da morte iminente. Tá certo. Mandar um abraço pro Edson também. Forte abraço aí, parceiro. Melhoras, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Eu vi também aí na sua rede social sobre as suplementações de verbas, né? Aprovadas na Câmara Municipal aí. Foram 2 milhões de reais aí para compra de apostilas, né? Mais Sim. 10 milhões de reais aí para o combate ao coronavírus. Você entende essa suplementação aí alta, baixa, de bom tamanho? Como que você vê essa suplementação toda aí aprovada pela Câmara, Fernando? Na verdade é uma verdadeira farra, né? Porque como é que funciona o orçamento da prefeitura? No ano anterior, você vota o orçamento para gastar no ano seguinte, né? Você faz a previsão orçamentária. Então, como é que você vota um orçamento? Você faz todo o orçamento, trabalha o orçamento, você envia para a Câmara aprova, chega no ano vigente para você gastar dentro do planejamento que você fez, você começa a suplementar a verba e tirar daqui, põe ali, tira daqui, põe ali. Significa que todo esse planejamento de orçamentário que você fez no ano anterior não vale de nada, porque se você está mudando tudo, é sinal de que não tem planejamento. E o problema dessas suplementações é que a prefeitura não cumpre com o que ela pede. Ela pediu 2 bilhões para a compra de apostilas. Isso no ano passado. E cadê essas apostilas? Até hoje ninguém viu apostila nenhuma. Foi feito duas suplementações de verba para a reforma do pronto-socorro. O pronto-socorro está há mais de um ano fechado. Como que uma reforma dura mais de um ano?
Você tem suplementações de verbas, por exemplo, para uma casa-lar, né, que cuida de crianças. Essa casa-lar nunca foi feita. Então, assim, para onde está indo todo esse dinheiro? Eu acho que é isso que é o principal problema. Você pede dinheiro, você não gasta aquilo que você pediu e esse dinheiro não é prestado contas. Mas a Câmara dos Vereadores, que tem aí como a sua principal função fiscalizar o Executivo, né? Ela não tem feito esse tipo de fiscalização, Fernando? Como é que está a situação aí em Mongaguá? Esquece isso. O prefeito tem 9 vereadores, de 13 vereadores, o total, ele tem 9 do lado dele. E esses 9 blindam ele de tal forma que qualquer requerimento pedindo fiscalização, ele é rejeitado. Eu mesmo mandei, mesmo sem ser vereador, mandei 6 projetos de lei para a Câmara, todos foram rejeitados, porque eu sou oposição de vários assuntos, inclusive pedindo mais transparência. Então, assim, esses 9 vereadores, eles passam mais tempo no gabinete do prefeito pedindo coisa para o prefeito do que na própria Câmara. Então é muito difícil que essas pessoas fiscalizem, porque eles têm cargos na prefeitura, eles têm aí seus pedidos atendidos, têm todas as benesses aí, e em troca disso, eles blindam o prefeito na Câmara. E uma das funções do vereador é levar aí o projeto de lei aí proposto aí pela população, né? Então, sim. A população, acima de tudo, ela quer um poder fiscalizador da situação atual política aí do país. O poder fiscalizador ele se faz muito importante nos dias de hoje. E o município de Mongaguá é um município que não se faz diferente, né? Deve haver o poder de fiscalização, assim como lá em todas as regiões metropolitanas aqui do litoral, em todo o estado, né, Fernando? Sim, mas infelizmente a gente tem um poder legislativo que trabalha com uma certa promiscuidade com a prefeitura, né? São praticamente diretores de luxo que só atendem os interesses do prefeito e vivem de fazer favor. O vereador aqui em Mongaguá, muitos deles são eleitos de fazer favor aqui, fazer favor ali, da compra de votos. Isso daí é algo clássico aqui na nossa cidade. E nessa a gente vai deixando de lado a fiscalização. Mongaguá é uma cidade muito ineficiente na fiscalização. Se você entrar no portal da transparência na cidade, você vai achar um horror, aquilo de transparente não tem nada. Certo. Na sua opinião, Fernando, quais são as áreas mais deficitárias aqui não só na nossa região, mas principalmente aí, você que está em Mongaguá, quais são as áreas hoje que você colocaria como prioridades aí em Mongaguá? Olha, para mim, eu trato sempre como prioridade a questão da educação, porque a educação, ela move os outros eixos, né? A educação no país move a economia, porque se você pegar os países desenvolvidos, eles desenvolveram a economia priorizando a educação desenvolve a questão da saúde, porque ela trabalha a questão da saúde preventiva, então eu sempre vejo a educação como uma prioridade, mas também, obviamente, uma saúde que a gente tem, com tudo aquilo fechado que eu falei, ela é uma grande prioridade na nossa cidade. A questão da moradia, nós temos um déficit habitacional muito grande, então são moradias muito precárias, submoradias, né, que as pessoas moram, também é algo que a gente precisa trabalhar melhor. A questão da infraestrutura, nós temos uma infraestrutura extremamente precária, nós não temos aí, nós poderíamos ter muito mais investimento dentro das cidades se nós tivéssemos uma infraestrutura melhor. A questão da geração de empregos, uma cidade que praticamente não gera empregos, a gente precisa trabalhar também. São esses os eixos prioritários, né, que a administração precisa trabalhar. Mas são muitas coisas também, outras coisas que não são tão prioritárias, mas que também está aí com grande dificuldade. Certo. Essa semana aí o governador nosso, João Dória, do PSDB, né, liberou verba aí para 3 cidades da nossa região metropolitana: Santos, Praia Grande e Itanhaém. Curiosamente, ele teve menos voto que o concorrente dele, o Márcio França, no município de Itanhaém e Praia Grande. E houve um empate técnico na cidade de Santos. Porém, os 3 representantes lá do Poder Executivo, os 3 prefeitos, eles são aliados aí ao governador. Você encara de que forma essa situação? Será que as outras cidades também não têm a sua importância regional? O que o município de Mongaguá, de repente, deveria estar fazendo para se fazer mais presente aí junto ao governador João Dória, Fernando? Sim, primeiro é uma questão de articulação política, né? Mas eu pensando aí na questão
das verbas, se você manda para 3 cidades, você tem que mandar para as 9 cidades, né? Porque todas elas estão passando pela mesma dificuldade, todas elas estão com um número de infectados dentro do município. Óbvio que umas mais, outras menos. Por exemplo, Santos é a cidade que mais preocupa, então você tem que dar um pouco de uma atenção um pouco maior. São Vicente é uma região que tem muitos moradores, muita aglomeração, mas você tem que ter o cuidado com as 9 cidades. Mas é uma questão, assim, até que ponto esse dinheiro vai ser investido? Se você pegar das 9 cidades, apenas Santos e Praia Grande cumpriram com as determinações do Tribunal de Contas na questão da prestação de contas do dinheiro que está vindo para o combate ao Covid-19. As outras 7 cidades, nenhuma delas prestaram contas como deviam. Mongaguá e Bertioga sequer responderam, né, a reportagem, deram uma resposta para saber o porquê que não prestaram contas como devem. Então, é uma questão também, né, da transparência. Como é que esse dinheiro vai vir? Como é que ele vai ser gasto? Como é que vai ser prestado contas? A cidade de Mongaguá não presta contas, não quer dizer por que não presta contas, e a gente fica aí sem saber onde esse dinheiro será gasto. Em Mongaguá são mais de 10 milhões, além dos 6 bilhões que vem do governo federal, tem aí 1 milhão e pouco do governo estadual e mais 3 milhões e pouco de emendas parlamentares que vieram para o Poder Executivo no combate ao Covid-19. Nem o dinheiro do governo federal, nem o dinheiro do governo estadual e nem o dinheiro das emendas ainda foram explicados onde eles vão gastar. Nós já temos 2 meses aí de quarentena e em 2 meses eles não conseguiram sequer se planejar para explicar onde esses 10 milhões serão gastos. Correto. Mandar um abraço aí para Maria Carolina Novaes, a Carol que participou da minha live anteontem, ela é pré-candidata também a vereadora lá no município da Praia Grande, vizinha aí de Mongaguá, né? Bacana. E faz um grande trabalho aí já na área da saúde. Boa sorte. Boa sorte e campanha bem pesada. Na política hoje em dia precisa de sorte, né? Porque a confiança é grande. Mas eu sei que existem pessoas boas aí para representar a gente. Com certeza você é um cara aí que está concorrendo porque você tem capacidade para isso, né, Fernando? Acima de tudo, você é um cara inteligente, tem capacidade para estar disputando aí com os demais colegas, que seja feita a democracia, acima de tudo. Sim. Lembrando também que a gente vai estar aí ao vivo aí também no Facebook, né? Já estamos no Facebook, Instagram, e depois vai estar aí liberado o link lá no YouTube. No YouTube vai estar liberado o link lá, só digitar lá Live do Marião, vai aparecer as lives que já foram realizadas, e hoje eu recebendo aí o Fernando Feliz, né? O Fernando que é jornalista, microempresário, já foi candidato a prefeito, queria uma bucha maior, hein? Agora é pré-candidato a vereador no município de Mongaguá. Fernando, na sua rede social você defende muito uma atuação firme por parte do PROCON no município, né? Uma briga constante. Você possui algum projeto aí, já pleiteando o cargo de vereador, que possibilite realmente uma fiscalização mais efetiva do PROCON do município de Mongaguá? Sem dúvida. O PROCON ele tem deixado muito a desejar nessa questão aí da fiscalização. E o que cabe ao vereador é fazer a cobrança e fazer requerimento da possibilidade de ampliar esse trabalho. Por exemplo, o PROCON não tem uma fiscalização eficiente na visita aos comércios, né? E as denúncias, quando vão receber, como o PROCON está fechado agora, é mais por ligação. Só que você liga no PROCON e ninguém atende. Então a gente precisa ter um mecanismo mais eficiente, porque enquanto está tendo essa crise, há diversos relatos de mercados da cidade que estão cobrando preços absurdos em determinados produtos, completamente incompatível com a realidade, com o que deve ser feito. Inclusive gás também, né, o gás de cozinha. Então o que a gente cobra é uma maior eficiência, uma fiscalização mais presente do PROCON nos comércios da cidade. Certo. Na segurança pública, o que você defende aí para Mongaguá? Principalmente para a GCM, né? A Guarda Civil Municipal, a GCM de Mongaguá, que é uma das, para quem não sabe, é uma das mais antigas aqui do litoral, a GCM de Mongaguá. Eu já fui GCM em Mongaguá, mas eu não posso contar, porque eu não vou confessar a minha idade aqui, mas foi lá para os primórdios de 1990 alguma coisa. Eu fui GCM na cidade de Mongaguá, com muito orgulho.
e defendo sempre essa bandeira da segurança, porque antes da saúde eu era segurança e defendo muito essa bandeira. O que você pretende aí em relação à GCM? Eu vi também que você postou aí sobre a rejeição, né, da parte dos vereadores, da maioria dos vereadores aí, na liberação das imagens aí, né, Fernando, para os patrimônios públicos, né, para saber como é que tá, quem entra, quem sai, o que está acontecendo, né? Verdade. O que você vê aí, Fernando, em relação a essa segurança pública aí no município de Mongaguá? Mongaguá tem uma grande dificuldade que como são crimes aí que não tem um contato direto com o criminoso e a vítima, em boa parte das vezes, a vítima acaba não fazendo boletim de ocorrência, né? Então acaba baixando bem o número das informações de crime, o que faz com que a gente perca aí efetivo policial. Então a gente precisa primeiro fazer um diálogo com o governo do estado, né, no sentido da gente ampliar o efetivo, da gente equipar melhor a delegacia municipal, que está muito precária. O GCM precisa ser melhor valorizado, inclusive na situação salarial, precisa ter concurso para GCM, porque o que eu vejo nessa gestão é a pessoa virar cabo eleitoral do prefeito e no dia seguinte está fardado com a farda da GCM andando pela rua. Isso não pode acontecer mais. Acho que tem que ter concurso público. Então, assim, a gente tem diversas situações, a questão das câmeras de monitoramento, que elas só ficam relegadas ao centro da cidade. Acho que a gente tem que expandir, principalmente para as passarelas, que é um lugar aí que tem muito assalto. Tem as situações de cunho social que também precisam ser melhor trabalhadas, que também reflete na questão da segurança pública, mas principalmente a questão da valorização do GCM, do concurso público, das câmeras, e essa questão que você falou também dos dispositivos de segurança dos prédios públicos. Foram isso que eles rejeitaram na Câmara de Vereadores. Foi pedindo informações de que dispositivos de segurança os prédios públicos contavam, se era com câmeras de monitoramento, alarmes, o que for, mas para os vereadores da base do prefeito isso daí não interessa à população. Isso significa que os prédios públicos não têm nenhum sistema de segurança, porque se tivessem, a escola do Regina Maria, por exemplo, não seria frequentemente furtada, o conviver do Jussara não seria invadido, e outros prédios públicos aí pela cidade. São danos patrimoniais aí, muitas vezes irreparáveis, né? É tão difícil, de repente, aí, conquistar um computador, conquistar, de repente, que seja uma televisão, para poder dar uma educação melhor para os filhos, e vai lá o marginal, simplesmente pula o muro, leva e tá tudo certo, né? No outro dia, o funcionário público se vire aí e vai buscar aí a reposição, que nem sempre vai chegar, né? É o nosso dinheiro, né? Infelizmente, é o nosso dinheiro, infelizmente, que está sendo investido em alguma coisa que aí é furtada, roubada, enfim. Mas infelizmente a gente tem que passar por isso. A gente tem que passar por um número alto de furtos de prédios públicos, muitas vezes vandalizados, e nada é feito, né, no sentido de prevenir, da prevenção, né? Tá certo. A cidade de Mongaguá, ela tem um atrativo turístico, sempre teve atrativo turístico muito grande, né? Temos o Poço das Antas, temos Cachoeira, temos as praias, né? As belas praias do município de Mongaguá, temos a plataforma, e o centro da cidade também, que é com seus shows, sempre com seus festões, muito bem conhecidos, carnaval também muito bom no município de Mongaguá. O turismo, ele vai ter que dar uma chacoalhada aí, vai ter que dar uma mexida nesse turismo aí para trazer investimento aí pós-pandemia, uma preocupação muito grande, não só do município de Mongaguá, mas como toda a região metropolitana. O município de Mongaguá, você acha que está preparado aí na parte do turismo, Fernando, para conseguir recompor pós-pandemia o atrativo turístico aí para trazer esse pessoal aqui para a nossa região? Não estava nem antes da pandemia, quanto mais planejar para depois. Isso é um assunto que eu falei não faz muito tempo. Assim, falta nessa gestão planejamento para o pós-pandemia, né? Aliás, falta planejamento para tudo. Se tem uma coisa que essa administração não tem, é planejamento.
Nós tínhamos um turismo muito mal desenvolvido na cidade, nós temos, né, na verdade. É um turismo que se baseia em fazer shows de verão, ela não explora todo o seu potencial turístico. Então, assim, é praia e show de verão, praia e show de verão. Não explora a questão da divulgação da nossa cidade, não explora a questão das outras belezas que nós temos, os outros pontos turísticos, Turismo ecológico. não faz... Sim, turismo ecológico. Turismo ecológico. O que Mongaguá trabalha é no turismo predatório, do sujeito que vem, utiliza a praia, suja tudo e vai embora, não gasta R$1 na cidade. Ainda toma cachaça e vai lá para a UPA, lá tomar glicose, né? Depois sim, é um turismo complicado. É um turismo predatório. Então, assim, nós não temos planejamento. Então, o que a gente faz? A gente vive aí desse turismo de porcalhar a cidade e não ter retorno, muitas vezes, para o comerciante, para quem investe dentro da cidade, né? Então, nós precisamos ter um calendário melhor, nós precisamos aumentar o número de leitos, que Mongaguá, você não consegue fazer um grande evento em Mongaguá, porque Mongaguá não tem leito, não tem onde as pessoas ficarem. Imagina uma cidade turística que não tem onde as pessoas ficarem. Isso daí é uma contradição, né? Quase que um paradoxo. Então, nós temos muitas dificuldades na questão do desenvolvimento do turismo, porque não se investe em turismo como deveria. Né? Tá certo. Na sua rede social, algum tempo atrás, você postou, até vou ler aqui, frase tua. A democracia começa pelo respeito a divergências, né? Sim. Qual partido Podemos? Ele respeita as divergências que existem na democracia? Oi? Não entendi, desculpa. O atual partido seu, Podemos, ele respeita essas divergências aí citadas por ti, como a democracia começa pelo respeito a divergências. O atual partido, ele é um respeitador de divergências? Acredito que sim. O Podemos é um partido de centro, né, que se declara como centro. E ele respeita a divergência porque qualquer partido político, você simpatizando ou não, você gostando ou não, ele faz parte da divergência, porque alguém vai divergir com ele e ele vai divergir com alguém. Então, essa que é gente, né? Isso, sim. Essa é a questão da democracia, e ela tem que ser divergente, porque a gente não pode ter uma opinião única para todos os assuntos, a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar o debate, tem que aprimorar ideias. Eu digo uma coisa que eu não voto em... Muita gente diz que vota em pessoas, eu não voto em pessoas, eu voto em ideias. A ideia é mais importante que a pessoa, porque a pessoa amanhã ela pode morrer, ela pode deixar a vida pública, ela pode fazer outra coisa da vida, mas o que tem que permanecer é a ideia, e a ideia às vezes você tem que, às vezes não, sempre, né, você tem que debater, é importante você ter que divergir, eu já falei isso uma vez, eu odiaria ser prefeito de Mongaguá sem oposição, sem alguém apontar um caminho diferente para mim, sem alguém dizer que eu estou errado, sem alguém me cobrar, isso daí é muito ruim, nenhum político pode se sentir à vontade no cargo que ocupa. Tá certo, e até porque a democracia, como você disse, ela é divergente. Você tem uma página aí no Facebook, né, Fernando, já há muito tempo, né? E a gente percebe que às vezes nem sempre os comentários são de pessoas que concordam, né? Mas é importante que realmente as pessoas discordem para que a gente também possa refletir, possa opinar. E já diziam, né, os sábios, a democracia é burra, né? Então, para fazer ela ser inteligente, só depende da gente, né, Fernando? Só depende da gente. Sim, Sempre respondeu às pessoas na rede social, né? O cara que sempre se fez presente. Você acha isso aí importante, Fernando? Sim. A tecnologia, né, ela revolucionou a parte da informação. Antigamente, como é que você disputava uma eleição, por exemplo? Você não tinha esse mecanismo de informação de massa, né? Então, ou você tinha muito dinheiro, ou você mentia muito a respeito do seu adversário para você conseguir aí um êxito. Então, agora a informação é quase que instantânea. Se alguém fala uma coisa, você já pode rebater logo em seguida, você já pode desmentir a pessoa logo em seguida. Essa questão das fake news, ela é muito grave, mas você ainda tem um mecanismo de combate. Antigamente era muito mais complicado você fazer isso, né? Então, você... era muito comum um vereador ser eleito se ele tivesse um grande aporte financeiro. Aos poucos, ainda tem esse peso, mas aos poucos a gente está quebrando isso com a questão das redes sociais, porque amplifica muito o diálogo direto, né, entre a pessoa
e o candidato. Eu, por exemplo, tive na eleição de 2018 um foco muito voltado à questão das redes sociais, e a votação que eu tive, boa parte se deve a ela, né? As pessoas entenderem, pegarem os meus comentários, os meus pensamentos através das redes sociais. Então é um mecanismo aí que vai ser cada vez mais presente e cada vez mais importante, porque o número de pessoas que se atinge nas redes sociais, vocês não atingem na rua, andando na rua, dia a dia, né? Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço aí pro Leite, meu parceiro lá de São Vicente, o Leite, o Adalberto Alfredo, Bacana. meu chefe da Zona Leste lá, o homem do samba. Falo que o meu chefe é o chefe do samba, rapaz. Falou mal da Vai Vai, ou então, se der algum problema na camisa da Vai Vai dele, você ganha a briga pro resto da vida. O Adalberto, que ele tem casa lá, tem casa no município de Praia Grande, nosso vizinho aí, né? O Adalberto pode ser convidado nosso aí a vir conhecer as praias aí e pagar um Guaraná pra gente, de repente, aí, né, Fernando? Ah, sim, com certeza. Nós temos muitos lugares aí para visitar. É uma cidade muito bonita, muito agradável, bem calma, né? Infelizmente, esse momento não tá tudo fechado, mas no momento oportuno é sempre bom vir aí para Mongaguá e conhecer aí Poço das Antas, a área rural, plataforma de pesca, a própria praia, o centro da cidade também, que é um centro bonito. Tem lugar aqui, não falta. Lugar agradável, né? A Maria Carolina Carol, pré-candidata a vereadora lá na Praia Grande, a Carol, ela diz o seguinte, que é muito pesada a unanimidade, né? E concordo com a Carol, né? A gente tem várias experiências, né? Várias experiências, mas as experiências negativas também fazem com que a gente aprenda e reflita, né? Para que não erre, para que não volte a errar. Sem dúvida. É sempre bom ter uma segunda opinião, ter alguém que divirja de você para a gente chegar num consenso que trabalhe de forma mais ampla. Tá certo, mandar um abraço para a Rê, enfermeira lá na Praia Grande, enfermeira do SAMU, Fundação Casa. Regina, um abraço. O Edson Santos, meu parceiro lá do Hospital Municipal de São Vicente. O Edson está sempre ligadinho nas nossas lives aí. Forte abraço aí, Edson. Ô, Fernando, vamos fazer um bate-bola agora? Eu faço uma pergunta e você responde aí com uma resposta com uma palavra somente. Beleza? Ótimo. Uma profissão. Desculpa, não ouvi. Uma profissão. Profissão? Olha, hoje os profissionais da saúde, né, mais do que nunca, acho que tem que valorizar essa pessoal aí. Obrigado. Uma cor, Fernando. Uma cor? Preto. Eu nasci roqueiro. Então... roqueiro gosta de roupas escuras, né? Um esporte, Fernando. O futebol. Futebol, né? Então vai ser inevitável eu fazer a pergunta, né? Um time de futebol. Corintiano convicto. Tá certo, corintiano. Eu sou santista, mas, ó, tem meu respeito aí aos corintianos. Tenho muitos e muitos amigos corintianos aí. Meu respeito sempre aos corintianos, mas eu sou santista, né? Assim, preto e branco, tamo junto, né? Preto e branco. Também é um grande time. Pô, dá muito trabalho pra gente. Tá certo. O estilo musical, você já respondeu, rock? Eu gosto de rock. Nasci, cresci ouvindo rock. Um grupo de rock? Putz, é difícil responder, porque quem é roqueiro tem alguns heróis. Mas o primeiro show que eu vi na minha vida foi do Pearl Jam. Então é algo que me marcou muito. Já fui em 4... Grandes paixões, hein, Fernando? Fui em 4 shows dele, inclusive. Caramba, já tem história aí, hein? Fernando, um livro. Desculpa, cortou o áudio. Tá me ouvindo? Um livro. Livro? Eu gosto de um livro. Tá me ouvindo? Um livro. Eu gosto de um livro que é um clássico francês, chama Cyrano, né? Cyrano de Bergerac, que também é uma peça, conta a história de um soldado francês. É um romance, na verdade, né? Eu acho muito legal esse livro. Tá certo. Um escritor aí, o Fernando, jornalista, o que ele gosta de ler aí? Um escritor de sua preferência? Um escritor? Poxa, um escritor também é algo muito amplo. Tem alguns escritores aí, eu vou tentar pensar no que eu mais gosto.
mas eu gosto. Ele não é bem o escritor, mas ele escreve livros, então é escritor também, né? Eu gosto muito dos livros do Frei Beto. É um cara que tem uma visão de mundo muito legal. O Noam Chomsky também. São escritores que eu gosto. Chico Buarque, eu acho que fez livros incríveis. Uma referência política sua. O que você tem aí? Uma pessoa como referência política? Referência? Acho que uma grande referência que eu acompanho desde sempre é o Nelson Mandela. Nelson Mandela, tá certo. Sua maior alegria, Fernando? Minha maior alegria? Acho que minha maior alegria é a vida. É ver alguém viver. Ainda mais agora nesse clima todo mórbido, né? É ver as pessoas vivendo. Viver em paz. Tô achando que na outra encarnação você foi médico, viu? Pode ser. Mas eu tenho um grande respeito pela vida, pela dignidade humana, pelos direitos humanos. Eu tenho um grande respeito pela vida. Fernando, hoje qual seria o seu maior sonho? Meu maior sonho? Eu tenho um sonho muito simples, pode ser pequenos para um, grandes para outro, mas é ver a cidade que eu moro crescer e se desenvolver como merece. É muito triste, eu tenho 33 anos e não poder falar, putz, a gente teve esse período aqui, é um período excepcional para a cidade. Não tenho esse privilégio, mas estamos buscando isso daí. E fale para o seu público, quem é o Fernando Felize? Quem sou eu? Quem é você? Nós nunca nos conhecemos por completo, né? Mesmo convivendo 24 horas por dia com nós mesmos. Eu acho que eu sou uma pessoa de pouca bagagem, eu não gosto de carregar muita bagagem, eu sou uma pessoa simples. Eu tenho um outro grande admirador na política que eu tenho, é o Mujica, e ele fala que pobre não é aquele que tem pouco, pobre é aquele que nunca está satisfeito com o que tem. Então eu vivo no meio dessa sociedade, né, consumista, que nunca está satisfeito, né, sempre quer, bem predatória. Eu sou uma pessoa simples, de pouca bagagem, tranquila, sabe, em paz comigo mesmo, em paz com a vida, e que respeita muito a vida humana, respeita muito a paz e respeita muito aí a questão da dignidade. Uma pessoa, resumindo, é uma pessoa simples. Pessoa simples e humilde aí, como que você sempre foi aí, viu, Fernando? Pessoa simples e humilde. A Luciana Leite também está assistindo a gente, enfermeira Luciana, lá do Hospital Regional de Itanhaém. A Roseli Arruda, minha amiga lá da UMPA, olha, UMPA, Zona Noroeste em Santos. Só que ela falou um negócio aqui, ela falou assim, vai Corinthians. Poxa Com certeza, vai Corinthians. Vai, né? Corinthians isso aí, esses dias aí foi campeão aí, que eu assisti o jogo aí. Foi campeão. Foi campeão mundial, né? Tá certo. Eu tava na Vila Belmiro naquele gol que o Ronaldo fez por cobertura. Caramba, posso te confessar? Também tava, cara. Eu gostei muito daquele dia. Eu também tava. A Carol, ela pergunta assim, com relação à saúde de Mongaguá, a maternidade vive fechada, né? Na verdade, ela não tá nem perguntando, tá fazendo uma colocação. A maternidade de Mongaguá, ela vive fechada. Por que fechada essa maternidade aí, Fernando? Boa pergunta. Desde 2011, se eu não me engano, ela está fechada. Quando o Rodrigo assumiu interinamente, ele equipou toda a maternidade. Ele ia reabrir no dia 8 de março, porém em outubro o Márcio voltou à prefeitura e desde então não tem qualquer previsão de abertura. E ele não vai abrir porque, assim, se ele mantém esses equipamentos fechados, ele economiza dinheiro. Então, assim, ele não quer gastar dinheiro em saúde. E o gancho da Carol também é assim, né? Se a GCM deveria ter um maior poder aí, igual a GCM da Praia Grande, ao invés de ficar só cuidando de patrimônio público em Mongaguá. Você acha isso viável em Praia Grande? Você acha viável em Praia Grande, de repente, uma atuação mais efetiva aí da GCM, como nos moldes de Praia Grande e outras cidades aí da região?
Sim, por lei isso já deveria acontecer, né? Uma lei de 2014 foi feita pela senadora Gleisi Hoffmann, se não me engano. Então, por lei, a GCM ela tem o poder aí quase que equivalente ao da polícia, né? Mas para isso a GCM tem que ter melhores equipamentos, tem que ter os cursos, tá? Tudo conforme tudo conforme sim, investimento, tudo conforme a legislação prevê. Mongaguá, nesse ponto, ela está muito atrasada. Ela está correndo atrás ainda de cumprir essa lei de 2014, enquanto já Praia Grande já tem isso aí há um bom tempo. Já tem um bom tempo, né? Fernando, eu vou desde já agradecer, né, a sua participação. Quando o papo é bom, agradeço. Aí me corre que corre, né? Já temos mais de uma hora aí de bate-papo. Verdade. Correu rápido pra caramba. Muito gratificante, muito gostoso aí trocar uma ideia sempre contigo aí. Um cara, como eu já disse aí, não canso de falar, um cara humilde, um cara de uma inteligência aí avançada, uma inteligência grande, e tá pleiteando um cargo aí, né? Um cargo no Poder Legislativo ali de Mongaguá, uma cadeirinha aí na Câmara de Vereadores de Mongaguá. Fernando, uma pergunta minha, uma pergunta do Mário, do Marião para você. Hoje em dia, né, a gente olha com muita desconfiança para o político. O que te leva à política? O que me leva à política é a militância por sempre querer sair desse estado de inércia, né? A gente sempre tem que lutar por algo, e quando a gente luta por algo, a gente busca também a luta no âmbito político, porque é onde se decidem, né? Onde se resolvem as questões aí de sociedade, porque nós temos os poderes. Então, eu via uma grande injustiça social, eu via e vejo, né, uma grande ineficiência dos políticos, dos gestores, e eu sempre procurava votar em alguém que representasse esse meu ideal, né? E até o dia que eu descobri que o político que eu queria ver nos outros estava em mim. E aí resolvi aí encarar essa disputa. A primeira eleição, apesar de estar no meio político há 20 anos, a primeira eleição que eu fui disputar foi agora em 2018. Foi uma eleição que a gente teve um resultado muito bom, o que me fez pensar em me candidatar novamente. Tá certo, deixa eu mandar um abraço aí pro Alex, o irmãozão Alex, lá de São Vicente, também ligadinho na gente. Eu até coloquei aí uma postagem, hoje pedi a permissão pro Alex e compartilhei aí. A esposa do Alex está precisando de doação de sangue. Lá na Casa de Saúde de Santos, ela vai realizar uma cirurgia e precisa de doadores. Aproveitando o nosso espaço aí que chega longe, doadores aí que puderem, dá uma olhada lá na minha rede social e faça a doação aí para a esposa do Alex. O Alex, que é do SAMU, está sempre empenhado em salvar vidas, sempre lutar aí pela sobrevivência das pessoas, dando sempre o seu melhor. O Alex, que é um cara que, independente das circunstâncias, é um cara que nunca perde o sorriso, é um exímio profissional, um cara que é digno mesmo de todo respeito. Então, aquelas pessoas que puderem ajudar aí, colaborar com a doação de sangue para a esposa do Alex, é só dar uma olhada lá no compartilhamento que eu fiz. Tá precisando de doação de sangue lá na Casa de Saúde de Santos, tá? Então, conto com a colaboração de vocês aí, com a gratidão sempre. A Maxilene também, ó, enfermeira lá em Santo André, tá presente. A Maxilene sempre presente aí na nossa live também. Aguardando a pergunta da Maxilene aí, que a Maxilene gosta de fazer as perguntas, hein, Fernando? Gosta de colocar aí o nosso convidado de calça curta, mas o Fernando é um cara preparado aí para responder. Pode perguntar. Se tiver pergunta também, pode fazer suas perguntas, suas colocações aí, estamos à disposição. Fernando, alguma colocação aí, algum ponto que a gente possa não ter tocado aí, que você gostaria de estar colocando aí aos seus eleitores, as pessoas que são aí, que te respeitam, que participam da sua rede social, seus amigos? Alguma colocação sua aí, Fernando? Não, assim, foi uma conversa que discutiu vários assuntos. Eu bato sempre na questão da tecla da transparência, né? Que se nós não tivermos transparência na gestão pública, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa. Transparência não só, né? Mas também o planejamento, é algo que eu também bato muito nessa tecla. Não dá para fazer as coisas empurrando com a barriga, não dá para fazer as coisas a toque de caixa, a gente precisa se planejar mais, a gente precisa ter mais eficiência. Mais eficiência você tem que ter informação e metas, né?
Então, é muito importante. Essa prefeitura não tem nenhum dos dois, ela peca na transparência, ela não sabe o que faz, em 2 meses de quarentena, ela ainda não sabe o que fazer, né, nessa questão do combate ao Covid. Então, é na crise que você enxerga o grande líder. Então, Mongaguá está faltando o grande líder. E eu sempre digo que existe uma grande diferença entre chefe e líder, né? A gente até fala assim que o prefeito de cada cidade é o chefe do executivo. Mas, na verdade, ele tem que ser um líder, né, Fernando? Ele tem que ser um líder, tem que trazer a população junto com ele, ele tem que trazer os seus funcionários junto com ele através do respeito, saber respeitar o funcionário público, saber respeitar os comerciantes, né? Saber respeitar os turistas e principalmente os moradores, né? Os eleitores, são eles que colocam e tiram, né? Colocam e tiram a pessoa em qualquer cargo público. A Luciana Leite, a enfermeira Luciana, ela diz uma mensagem muito bonita aí para você, viu, Fernando? Ela diz assim, que você continue sendo essa pessoa sensata, ela pode estar enganada, mas você, Fernando, tem um perfil diferenciado e que você consiga fazer o melhor pela população de Mongaguá. Luciana Leite, enfermeira lá no Regional de Itanhaém, Fernando. Mandou esse Legal, agradeço. Agradeço muito a Luciana pela mensagem. Vou fazer o possível e tentar o impossível também para cumprir essas expectativas. Eu sei que as pessoas aí que estão me acompanhando, que têm alguma simpatia por mim, não tem uma simpatia, e é uma responsabilidade muito grande, porque não é uma simpatia pelo menos pior, é uma simpatia carregada de esperança de que eu seja alguém que possa mudar uma realidade, mesmo que pequena. E eu sempre penso e trabalho para isso. Eu não estou satisfeito em alcançar aí uma vitória. Eu estou insatisfeito quando eu olhar para trás e ver aí que eu trabalhei e representei aí com dignidade. Tá certo, a Carol tá dizendo que lá na sala dela tá o Diogo Odoni, o Said Novaes e outros amigos aí assistindo. Carol, olha o distanciamento, todo mundo mantendo a distância correta, o uso da máscara, vamos prevenir, né, nesse tempo de quarentena. Com certeza a Carol tá ela é uma exímia profissional, foi uma das pessoas aí que me receberam de braços abertos quando eu trabalhei lá na prefeitura de Praia Grande. Então, uma grande admiração aí pela Maria Carolina Novaes, que participou da live anteontem aí, contou um pouco da sua história e de seus projetos aí. Fernando, a gente vai encerrar nossa live nesse momento. Estou muito feliz em ter tido a participação sua. Obrigado aí realmente pelo respeito, pela consideração. E aí, vou dizer o seguinte para você. O sucesso ele só depende da gente, né? E você é um cara que já está aí na jornada, no caminho há muito tempo. Com certeza o sucesso, uma hora ele vai trilhar em seu caminho, porque você é um cara iluminado, um cara abençoado por Deus, e vai ter o seu momento, vai ter a sua hora de representar aí a todos que vão dar o voto de confiança a você, Fernando. Obrigado pela participação, sucessão aí nessa sua empreitada. A gente sabe que a política não é algo fácil e só participa de política quem realmente ama e quem realmente quer fazer a diferença. Você é um cara abençoado por Deus aí, Fernando. Suas colocações finais aí para todos os amigos, Fernando. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer grande falar com você. Eu sempre estou aberto. Eu nunca rejeitei uma entrevista. Eu sempre estou aberto a dialogar com quem quer que seja, e principalmente com pessoas igual você, que aí tem colocações, perguntas muito legais e muito interessantes que a gente pode debater aí não só sobre o município, mas também sobre a região da Baixada Santista, que, né, nós estamos uma região metropolitana e nós temos que discutir políticas públicas metropolitanas também. Foi muito legal essa 1 hora e pouquinho que a gente passou, deu para a gente abordar muitos temas, essas mensagens aí de apoio só não me deixam maior, mas me deixam uma responsabilidade maior para cumprir com as expectativas. A responsabilidade está ficando grande, hein, Fernando? Conforme vai chegando o momento, a responsabilidade vai aumentando também. Mas você é um cara capacitado, você consegue encarar isso de frente aí. Ó, já antes de terminar, a Maxilene, eu sabia que ela ia fazer uma pergunta. Lembra que eu falei para você? Aí, ó. Ela fez a seguinte pergunta. Fernando, qual seria a sua principal proposta para ajudar a população de Mongaguá? E o que você acha que pode ser um diferencial para o seu futuro mandato?
Olha só, hein? E agora, hein? Bom, uma proposta para Mongaguá, assim, hoje, qual é a situação? A gente precisa entender os poderes, né? O poder executivo, ele executa obras e serviços, o poder legislativo, ele fiscaliza e faz a parte de legislação. Então, nós não podemos executar serviços, tem obras, não podemos construir hospital, enfim. Mas eu bato sempre na tecla da transparência. Como eu quero ser vereador, eu tenho que primar pela questão da fiscalização. Então, eu quero pautar o mandato na questão da transparência, exigir transparência do Poder Executivo. E para isso a gente tem aí os mecanismos. Uma ideia, a principal ideia que eu bato é na questão de criar a controladoria do município. A controladoria, ela fiscaliza todo o processo executivo, do Poder Executivo, desde o funcionário até o prefeito. Por exemplo, foi criada a controladoria em São Paulo, e em 3 meses eles economizaram 26 bilhões que estavam sendo empregados de forma irregular através da controladoria. Imagina que isso pode ser feito também em Mongaguá. E o diferencial de um mandato, de um possível mandato, eu acho que é a questão do diálogo. Eu sou um cara que sempre procura o diálogo com a população, o diálogo com a sociedade civil organizada, o diálogo com os trabalhadores de classe. Então eu quero dialogar muito com os profissionais da educação, com os profissionais da saúde, dialogar muito com a população, absorver essas demandas e construir junto com a população essas demandas. Afinal, o vereador, ele representa a população, não se autorrepresenta. Então é a população que ele tem que buscar aí os caminhos e construir em conjunto. O seu gabinete teria portas abertas? Ah, sempre. Eu tem uma catraca na prefeitura, na Câmara, que separa o povo dos gabinetes lá da Câmara. Cada vez que eu vejo aquilo lá, eu acho absurdo, dá vontade de chutar aquela catraca, porque eu acho que não deve ter nada que separe a população da política. A gente tem que incentivar o povo a fazer política, e não criar aí uma barreira para que o povo esteja em contato com a política. Tá certo, Fernando. Mas, novamente, agradecendo a sua participação. 1h17 de live, né? Parece que foram 5 minutos. Parece mesmo. Foi bem... Fernando é um cara sempre antenado aí na política e em todos os assuntos aí regionais, né, Fernando? Cara muito antenado. Obrigado aí pela participação. Obrigado por você ter aceito o convite. Né? Eu que agradeço. Que eu convidei, cara, e você, de cara, assim, já falou assim, não, pô, eu topo. Pô, parabéns aí pela sua iniciativa de escutar, né? Não só a população, escutar os nossos amigos da rede social. Pô, parabéns pela iniciativa aí. Obrigado pelo aceite do convite, viu, Fernando? Eu que agradeço. Acho que fico muito feliz aí em poder conversar com vocês, responder as perguntas. Espero conversar com vocês outras vezes. Vai ser muito gratificante, muito, muito bacana esse contato. Beleza. Lembrando que a nossa live vai estar aí no YouTube já posteriormente. E ela vai estar também aí nas redes sociais, né? Quem gostou, quem perdeu também pode ir lá assistir. Quem gostou pode assistir novamente, porque foi uma live muito proveitosa, uma live que falou não só de política, falamos de saúde, segurança, falamos de turismo, falamos de investimento, falamos de tudo aí. Fernando Feliz é um cara muito antenado, um jornalista acima de tudo. E é difícil, né, entrevistar um jornalista, né? Mas eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Jornalista pensa que entende tudo e não entende nada. Exato. Ser um cara antenado. Fernando, obrigado pela participação aí. Boa sorte. Eu que agradeço. Amigo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Forte abraço aí. Mandando um abraço para todos aí. Luciana Leite, ó, parabéns, Mário e Fernando. O sucesso depende de cada um. Falou lá no meio da live, né? O sucesso realmente depende de cada um. A Carol, a Maxilene, que participaram, Francisco. Um forte abraço aí, Roberto, todos os que participaram da nossa live aí, um forte abraço. E só lembrando que depois de amanhã, Fernando, se estiver aí de boa na sua casa e tiver com tempo, às 22 horas eu vou estar fazendo uma live aí com o psiquiatra, doutor Alexandre Diogo. Então, a gente vai estar falando um pouco de saúde mental, né? Um tema que tem uma abordagem muito grande, um leque muito grande. E no sábado, dia 23, às 20 horas, a gente vai estar fazendo uma live musical aí com o Di Fontana. Vamos estar conversando sobre música. O Di, que é cantor, compositor,
amigo do Thiago, da dupla Taeme, Thiago, o Dick está muito presente nos barzinhos lá na cidade de Praia Grande, o Dick faz muitos shows também na cidade de São Paulo, mas tá dando uma palhinha aí, vamos estar conversando bastante com música no sábado, de Fontana, o amante, quem for amante da música, aí os amantes da música, não percam, o Dick toca de tudo, toca de sertanejo a forró, o cara vai de 0 a 100 em 5 segundos, é uma Ferrari, de Fontana é uma Ferrari, vai estar com a gente aí semana que vem, eu vou divulgar aí as nossas lives, temos lives muito já boas sendo negociadas, né? Lives muito importantes aí, não só da nossa região, mas fora da região também, já estamos negociando. Fernando, forte abraço, Legal. Obrigado a todos que participaram, Deus no comando das nossas operações sempre, e eu digo uma coisa que é muito certa, Deus existe. Forte abraço a todos, obrigado. Um abraço, tchau, tchau.